Vamos ver agora como reescrever certas frações pode facilitar a nossa vida, por exemplo, na resolução de certas integrais ou em transformada de Laplace, por exemplo. Então, o que consiste a técnica de frações parciais, né? Digamos que eu tenha uma soma de frações. Então, nosso objetivo vai ser fazer a volta, mas vai ficar mais fácil de entender se a gente tiver algo desse tipo. Digamos que eu tenha uma soma de frações desse tipo aqui. Então, por exemplo, se eu tirar um mínimo múltiplo comum, ou simplesmente resolver, simplificar essa fração aqui, né? Basta multiplicar aqui cruzado, aqui, e multiplicar os denominadores. Então, isso aqui vai dar, né, o produto dos denominadores aqui vai ser x menos 1, x mais 2. Então, se eu multiplicar aqui, vai ficar 2 vezes x mais 2, ou menos 1 vezes x menos 1. Simplificando o numerador, vai ficar 2x menos x, que é x, e 4 mais 1, que é 5. E aqui embaixo, se eu desenvolver, né, vai dar x quadrado. Vai ficar 2x menos x é x menos 2. Então, o nosso objetivo, na verdade, é sair dessa fração aqui para uma soma de frações mais simples, digamos assim, chamada, essa técnica, né, essa transição, digamos assim, dessa fração para essa soma mais simples, é chamada frações parciais. Então, eu reescrevo uma fração como uma soma de pedaços, digamos assim, de frações, de divisões, ou seja, frações parciais. No que isso pode ser útil? Ora, se tu quisesse resolver essa integral aqui, em alguns casos, até dá, porque o denominador, né, ao derivar o denominador, pode ser que dê o polinômio ali de cima. Mas isso são raros, né, os casos que isso acontece. Se eu quisesse resolver essa integral, seria difícil, mas a gente sabe que a integral da soma é a soma das integrais, né, então eu posso trocar essa fração por essa soma. E nesse caso eu tenho as duas integrais são simples de serem feitas, né, 2ln de x menos 1 e menos ln de x mais 2. Então fica muito mais fácil resolver essas duas integrais do que essa daqui. Nem sempre eu consigo encontrar uma substituição como nesse caso. Tá? Então a nossa busca agora é como é que eu posso efetuar essa transição? Quando que isso é permitido? Né? Então as frações parciais eu posso fazer quando? O grau, digamos que eu tenha, né? Então digamos que a minha fração seja um p de x dividido por um q de x. Se o grau, vou botar assim, ó, o grau de p de x for menor que o grau de q de x, eu garanto que é possível fazer a fração parcial. Então, eu consigo. Vai ser fácil? Não, isso nada me garante que vai ser fácil. Mas se o grau de p de x é menor que o grau de q de x, eu já posso começar as técnicas que a gente vai aprender ali de frações parciais. Porém, tá, mas Antônio, e se o grau do p de x, né, do numerador, for maior ou igual que o grau do denominador? Quando, né, por exemplo, x ao cubo mais 2 dividido por 2x quadrado mais x. Quando isso acontecer, ou mesmo que aqui em cima também, né, seja o mesmo grau, x quadrado. Quando isso acontecer, eu tenho que efetuar uma divisão. Então, por exemplo, eu vou botar assim, né? Então, efetuamos a divisão de p de x por q de x. Quando a gente efetua a divisão, né, desses dois polinômios, se a gente usar aí o método da chave, aí, dividir p de x por q de x, o que a gente obtém? Um polinômio s de x e um resto r de x. Se o resto for zero, ou seja, ao efetuar a divisão de p de x por q de x e o resto for zero,
a divisão vai ser exata, eu vou obter um polinômio. Aí eu posso integrar esse polinômio que eu vou obter, que é o S de x, ou fazer a transformada de Laplace, dependendo do meu objetivo. Nesse caso, então, a divisão, né, P de x por Q de x, vai ser reescrita de que forma? Vai ser dado por S de x, mais o resto, dividido por Q de x. Então, quando a divisão for exata, ou seja, se o resto for zero, eu vou obter um polinômio S de x. Se o resto não for zero, essa parte aqui é um polinômio também, fica fácil, né, de integrar ou fazer o que eu queira. E essa parte aqui é onde eu vou fazer a fração parcial. Por quê? O resto vai ter o grau menor, obrigatoriamente, né, o resto tem que ter o grau menor que Q de x. Enquanto o resto tiver grau igual ou maior que Q de x, eu vou continuando a divisão. Então, é aqui que eu faço a fração, é aqui que eu vou obter as minhas técnicas, né, frações parciais. É aqui que eu vou fazer. A gente não começou ainda as frações parciais. A gente só está vendo aqui, então, os casos. Então, se o grau de P de x for menor que Q de x, eu já começo frações parciais. Se o grau for maior ou igual, eu efetuo a divisão, simplifico e nessa parcela aqui é que eu vou fazer as frações parciais. Então, imagine que eu tenha essa integral para resolver. Ao observar aqui, ó, o grau do numerador é maior que o grau do denominador. Então, eu tenho que x ao cubo mais x, eu posso dividir por x menos 1. A gente sabe que divide, né, o maior grau desse polinômio pelo maior grau desse. Ou seja, o maior grau do numerador dividido pelo maior grau do denominador. Isso aqui vai dar x quadrado. Então, aqui dá x quadrado, multiplica esse polinômio por x quadrado, e vai efetuar uma diferença. Então, eu já coloco aqui com o sinal trocado. Então, x vezes x quadrado menos x ao cubo. E x vezes x quadrado vezes menos 1 dá menos x quadrado, vem para cá mais x quadrado. Aqui vai cancelar o x ao cubo, então vai ficar x quadrado mais x, né? Reorganiza do grau maior para o menor. Bom, grau maior, o grau 2 aqui, grau 1, continua a divisão. Aí divide x quadrado por x. Isso aqui vai nos dar x. Então, aqui vai ficar mais x, multiplica e coloca com o sinal trocado. X vai dar menos x quadrado, e aqui daria menos x, vai dar mais x, novamente. Então, aqui vai cancelar o x quadrado, eu vou ficar com 2x. Bom, o grau ainda é igual, ao dividir 2x por x, vai sobrar 2. Se eu multiplicar, então eu vou ficar com menos 2x mais 2. E agora sim, né, vai cancelar, eu vou ficar com o resto 2. Então, como é que eu reescrevo essa fração x ao cubo mais x sobre x menos 1? Então, é x quadrado mais x mais 2, mais o resto dividido por x menos 1, que era o nosso Q de x. Tendo feito isso, como é que eu sei que isso aqui está certo? Se tu simplificar o lado direito, tu vai obter esse polinômio do lado esquerdo, né? Tendo feito isso, então, a integral de x ao cubo mais x sobre x menos 1 dx é a integral dessas duas parcelas, né? Desse polinômio aqui, mais essa outra parcela. Então, observe que aqui eu não precisei fazer fração parcial, né? Automaticamente. Isso aí que não é fração parcial. Isso aqui foi só uma divisão de polinômio e automaticamente se ajeitou. Muitas vezes isso é o suficiente. Então, isso aqui vai me dar x ao cubo sobre 3, mais x quadrado sobre 2, mais 2x, mais 2 ln de x menos 1, mais uma constante. Então, não foi preciso fazer frações parciais. Automaticamente se ajustou. Então, o que a gente pode garantir é que toda divisão do tipo P de x por Q de x vai poder ser escrita da seguinte forma: como uma soma de fatores do tipo A sobre AX mais B elevado a uma potência I,
observe que o A e o B aqui podem ser, eles podem variar. O que tu quer dizer com isso, Antônio? Ah, isso aqui, essa divisão pode ser assim, né? Um A sobre um A1x mais um B elevado ao B1 ao quadrado, por exemplo. Ou assim, né? No fim das contas vai ser assim, né? Mais depois um B elevado a um A2x mais um B2, por exemplo. Depois, pode ser que esse cara aqui apareça com potência 2, aí vai ter um C sobre um A1x mais um B1. A gente vai ver depois, caso a caso, não precisa ficar alarmado quanto a isso. Mas basicamente então, P de x vai poder ser escrito como uma soma de frações parciais, onde o denominador dessas frações são fatores lineares. Quando isso não for possível, quando Q de x não tiver raiz real, né? Isso aqui significa, fatores lineares, Q de x tem raízes, né? Ou raiz real, ou reais. Quando não for possível encontrar as raízes reais de Q de x, ou seja, ele não tem, né? Às vezes pode ser que ele não tenha, então significa que Q de x vai ter que ser reescrito como um produto ax² mais bx mais um c elevado a uma potência i. Ou seja, na forma de um polinômio de segundo grau na forma irredutível. Ou seja, esse cara aqui possui raízes complexas. Se esse cara tiver raízes reais, tu consegue reescrever ele como um produto de fatores lineares, que é o tal, usando o teorema da álgebra, né? Teorema fundamental da álgebra. Se ele não possui raízes reais, então o que a gente vai fazer? Ele vai poder ser escrito então como um produto de polinômios do segundo grau, de forma irredutível, e o numerador, para que a fração, é possível, né, fazer frações parciais, simplesmente, aí não vai ser constante, observa, se é um polinômio de primeiro grau, em cima é uma constante. Mas quando aqui for do segundo grau, é simplesmente um polinômio do tipo ax mais b. Isso é o suficiente para reescrever a divisão p de x por q de x, usando frações parciais. Tá? Então, basicamente, são essas duas formas que a gente vai encontrar para fazer as frações parciais. Então, o que eu vou começar a observar? Casos. Primeiro caso, o polinômio q de x possui raízes reais distintas. Uma técnica. O polinômio q de x, isso se o grau de p de x já é menor que o grau de q de x, claro, né? Aí eu olho para o q de x. Possui raízes reais distintas? Possui. É um caso. Ele possui raízes reais repetidas. Caso 2. Aí eu vou depois. Não, ele não possui raízes reais. É possível escrever ele como um fator quadrático, né? Irredutível. Então, outra técnica. Então, a gente vai ver casos. Cada caso desse vai ser uma técnica. Então, vamos analisar agora o primeiro caso, que seria o caso 1. Observe, né? O grau, para eu fazer a fração parcial, né? O grau de p de x já é menor, nem igual, que o grau de q de x. Então, para eu poder fazer a técnica de frações parciais, é porque o grau de p de x é menor que o grau de q de x. Então, caso 1, q de x, ele pode ser escrito, né, como um produto de fatores lineares distintos. Basicamente, o que isso quer dizer é o seguinte: q de x possui raízes reais distintas. Tá, mas Antônio, como é que fica então a fração parcial nesse caso, né? Então, por exemplo, o que tu está dizendo? Tu está dizendo que q de x é um produto do tipo A1x mais B1 vezes um A2x mais B2 até um ARx mais um BR, por exemplo. Então, isso aqui é possível encontrar a raiz de cada um desses polinômios, né? Então, como é que fica o meu p de x por q de x? Como é que fica a fração parcial nesse caso? Basicamente
1. Então, observe, são todos fatores lineares distintos, porque o A1 e o B1 são distintos. Então, fica uma constante sobre o primeiro fator, mais uma outra constante sobre o segundo fator, e assim por diante, até uma constante A, B, C qualquer sobre o próximo fator. E aí, se eu quiser integrar, fica fácil, né? Isso aqui faz uma substituição, essa aqui, então, ou se for transformada de Laplace, isso aqui eu vou ter lá na minha tabela de transformada de Laplace. É fácil fazer cada uma dessas aqui, tá? Então, basicamente, é isso que a gente quer para fazer o primeiro caso. Então, reescrever, lembrando, o grau de P de x é menor que o grau de Q de x, aí eu encontro as raízes de Q de x, ou seja, uso o teorema fundamental da álgebra e escrevo Q de x como um produto de fatores lineares. A gente vai fazer isso com um exemplo, tá? Como é que eu escrevo cada um, como é que eu encontro A1, B1, né? E aí, tendo feito isso, eu reescrevo essa divisão desse jeito. Observe que eu não preciso efetuar a divisão, até porque não é possível, né? P de x tem grau menor que Q de x. Então, vamos ver um exemplo agora. Observe o seguinte caso. Então, eu quero resolver, digamos, essa integral. Ao observar, então, o grau do P de x já é menor que o grau de Q de x, então a gente já pode partir para o seguinte caso, tá? Então, eu vou verificar o nosso Q de x, né? O nosso Q de x é 2x ao cubo mais 3x² menos 2x. Observe, eu não preciso... A única coisa que eu preciso olhar para o P de x é o grau. O grau de P de x é menor que o grau de Q de x? É. Então, eu vou buscar as raízes desse cara aqui. Ah, Antônio, mas... Então, para encontrar as raízes aqui de x é igual a ele a zero, né? E aí, vocês vão ter que usar as técnicas conhecidas aí, tanto do ensino médio quanto no começo do cálculo. Bom, como é que eu encontro as raízes desse polinômio? Eu observo que tem x em todos os fatores. Um produto para ser zero, cada parcela tem que ser zero. Então, uma raiz a gente já tem, né, que é x igual a zero. Ou o outro polinômio tem que ser zero. E aí, o que eu vou fazer aqui? Vou usar a fórmula das raízes, para achar as raízes da equação do segundo grau. É menos b, mais ou menos raiz de b² menos 4ac, né? Que então vai dar 16, vai dar mais 16 sobre 2a. Isso aqui vai me dar menos 3, mais ou menos 5 sobre 4. Observe que eu tenho, todas as raízes são reais. Então, eu estou no caso 1. Então, isso aqui vai dar que eu vou chamar isso aqui de x1 e aqui x2 e x3. x2 vai ser menos 3 mais 5 sobre 4, que é 2 quartos, né? Que é meio. E a outra raiz vai ser x3, que é igual a menos 3 menos 5 sobre 4, que é igual a menos 2. Bom, o que acontece agora? Então, agora a gente vai usar o teorema fundamental da álgebra para reescrever Q de x. Quem era Q de x, né? O nosso Q de x era um polinômio do terceiro grau, escrito da seguinte forma. Então, como é que vai ficar o nosso Q de x? Bom, o teorema fundamental da álgebra diz o seguinte, né? Então, aqui é como se fosse um A, N, x na N, mais um B, um AN menos 1, x na N menos 1, mais um A1x mais um A0. O teorema fundamental da álgebra diz o seguinte, que se tu conhece as raízes, né? R1, R2 até Rn, então vai ser AN, que multiplica x menos a raiz 1, x menos a raiz 2 e assim por diante até x menos a raiz n. Se tiver uma raiz repetida, claro que vai ficar elevado a uma potência, né? Mas basicamente é isso aqui. Então, quem é o nosso AN? O coeficiente do maior grau é 2, vezes x menos a primeira raiz. Vou até colocar, a primeira raiz é 0. X menos a segunda raiz é meio. E x menos a terceira raiz, então vai ser, que é menos 2, então vai ficar mais 2. Então está aqui, se eu simplificar um pouquinho mais, né? O nosso Q de x pode ser escrito como 2x, x menos meio,
e x mais 2. Se vocês observarem alguns livros, vocês vão dizer o seguinte: Antônio, mas está escrito de forma diferente aqui, não está exatamente igual. Se eu quiser pegar esse 2 aqui, né, observem que esse 2, quando multiplicar esse primeiro parênteses, por exemplo, vai ficar 2x menos 2. Então, poderia só fica mais fácil, tá? Fica x, 2x só multiplica 1, né? Não vai, só tem um 2, não vai, aqui não vai multiplicar por 2. Menos 1 e x mais 2. Ah, então, é outra forma, né? 2 vezes x, 2x, 2 vezes menos meio dá menos 1. Então, é outra forma de reescrever. Poderia usar esse aqui de cima? Poderia. Eu chegar na mesma resposta. Então, está aqui a nossa, digamos assim, reescrita de q de x. Então, a gente volta lá na integral. E aí, eu tinha, então, o nosso polinômio. Agora que vem a tal da fração parcial, né? Então, a nossa divisão x² mais 2x menos 1 sobre 2x ao cubo mais 3x² menos 2x vai ser igual. Então, como o polinômio q de x pode ser escrito como um produto de fatores lineares, vai ser uma constante sobre o primeiro, mais uma constante sobre o segundo. Observe que a fração parcial ainda não acabou. Mais uma constante sobre o terceiro. Todas as raízes são distintas, né? Só lembrando, raízes reais, que era o caso 1, né? Reais e distintas. Bom, o que acontece? Como é que eu encontro, né, o A, o B e o C? Porque basta encontrar o A, o B e o C, eu resolvi o meu problema. Então, a gente vai reescrever, para poder fazer uma igualdade de polinômios, o polinômio do lado direito aqui, simplificando, digamos assim, né? Então, para encontrar o A, B e C, eu faço o seguinte. O mínimo múltiplo comum do polinômio do lado direito sempre será o polinômio do lado esquerdo. Então, não precisa fazer cálculo? Então, não precisa. Claro que tu só simplesmente vai escrever assim, ó, é x, 2x é aquele produto lá, é o q de x. X mais 2, ou seja, esse polinômio aqui é igual a esse. É o meu q de x. Então, como aqui tem 3 fatores, para não fazer 2 a 2, então, se eu dividir, né, esse polinômio aqui por esse, vai cancelar o x, vai ficar o a, que multiplica 2x menos 1, vezes o x mais 2. Se eu dividir esse polinômio por esse, vai sobrar o b, que multiplica, né, vai cancelar o 2x menos 1, vai ficar x, que multiplica x mais 2. E se eu dividir esse polinômio aqui, o q de x, por isso, vai ficar c, que multiplica, observa que vai cancelar o x mais 2, então vai ficar x vezes, deixa eu botar em verde aqui, x vezes 2x menos 1. Bom, aí o que acontece? O correto aqui seria aplicar o limite a ambos os lados dessa igualdade em 3 casos. Um limite quando x tende a uma raiz, depois um limite quando x tende a outra raiz, e um limite quando x tende a terceira raiz. O correto seria isso. Mas funciona, pode fazer o seguinte, basta igualar os numeradores. Então, pegar x² mais 2x, porque a parte de baixo vai ser igual, né? A gente sabe que o x não pode ser 0, o x não pode ser meio, e o x não pode ser menos 2. Então, eu vou igualar os numeradores. A, que multiplica 2x menos 1, que multiplica x mais 2, mais b, que multiplica x, x mais 2, mais c, que multiplica x, e 2x menos 1. Bom, aí agora como é que a gente vai proceder? Há dois modos aqui. Um modo é desenvolver todo o lado direito, vai dar um polinômio de segundo grau, e aí igualar o coeficiente do grau 2 com o coeficiente do grau 2, o coeficiente de grau 1 com o coeficiente de grau 1, e o termo linear com o termo linear. Dá? Dá. Mas como tu conhece as raízes, então, para uma raiz é x igual a 0. Então, tu pode usar isso a teu favor. Como tu conhece as raízes, então, para x igual a 0, observa, se o x for 0, vai cancelar aqui o b e o c, e eu vou encontrar o a.
Depois a outra raiz é meio. Se eu trocar o x por meio, vai cancelar aqui, onde tem 2x menos 1 e 2x menos 1. Vou encontrar o b. E depois a outra raiz é menos 2. Aí vai cancelar aqui e aqui eu vou encontrar o c. De forma rápida, prática e sem precisar resolver um sistema linear. Então, é mais útil. Então, quando eu conheço as raízes, eu posso fazer isso. Eu poderia chutar outros valores, x igual a 3. Não é uma raiz. Poderia. Qual é o problema? É que eu ficaria com a, b e c. Aí teria que resolver um sistema. Tá? Então, fica mais prático assim. Então, vai ficar... Se x é zero, eu troco dos dois lados da igualdade x por zero. Então, vai ficar 0 ao quadrado, mais 2 vezes 0, menos 1. Isso aqui vai dar menos 1, óbvio. Aqui vai ficar a que multiplica 2 vezes 0, menos 1 vezes 0 mais 2. E, claro, aqui eu não vou fazer cálculo algum, porque aqui vai ficar b vezes 0, né? Mais c, o x é 0, c vezes 0. Isso aqui vai dar menos 1, igual... Aqui vai ficar menos 2, né? Menos 2a. Então, eu encontrei o a. O a é meio. Aí eu faço agora para x igual a menos meio, que é a outra raiz. Menos meio não, é meio, né? Menos meio não. Está errado. Então vamos lá. Se eu trocar o x por meio, então vai ficar 1 meio ao quadrado dá 1 quarto, mais 2 vezes meio que dá 1, menos 1 igual o a que multiplica 0, porque quando eu botar meio aqui vai dar 1 menos 1 dá 0. O b que multiplica meio vezes meio mais 2, mais o c que multiplica 0, porque quando eu botar meio aqui dá 0. Com isso aqui vai dar 1 quarto igual a b que multiplica 5 meios, 5 quartos. Então b é 1 quinto. E para encontrar o c, né, a gente troca então o x por menos 2, que é a outra raiz. E aí, só lembrando, era x quadrado. Vou colar aqui, ó, só para lembrar quem é o nosso polinômio q de x, né? E o p de x, que eu preciso deles. Então, só vou colar ali embaixo. Então, só vou substituir aqui, só lembrando, né? Então, seria x quadrado mais 2x menos 1 igual. Aí, só lembrando, né? Quando eu colocar lá, multiplicando o a vai dar 0, o b vai dar 0, e o c era c vezes x vezes 2x menos 1. Então, c vezes x vezes 2x menos 1. Isso aqui vai dar menos 4, 4, menos 4 dá 0, dá menos 1. E aqui vai dar 5, menos 5 vezes menos 2 dá 10. Então, vai dar 10c. Ou seja, c igual a menos 1/10. Então, eu encontrei as constantes a, b e c. Com isso, como é que ficaria essa divisão, né? Portanto, o meu x quadrado mais 2x menos 1 sobre 2x ao cubo mais 3x quadrado menos 2x seria o quê, né? Seria um a que multiplica, a gente tinha sobre x, o b, só reescrevendo, né? Que sobre 2x menos 1 e o c sobre x mais 2. E é só substituir, então. Eu vou ficar com que essa divisão aqui é igual ao a. Bom, a gente encontrou quantos para o a, né? A gente encontrou meio, né? É meio, 1 quinto e menos 1/10. Então, meio sobre x. Poderia escrever assim, a meio sobre x, mas isso aqui é a mesma coisa que meio vezes 1 sobre x, né? Fica mais fácil. O b é 1 quinto. E o c menos 1/10. Então, essa integral que eu estava querendo resolver aqui, né? Então, a integral de x² mais 2x menos 1 sobre
2x ao cubo mais 3x² menos 2x dx vai ser a integral de cada uma dessas parcelas. Já vou tirar a constante da integral. E menos 1/10 da integral de 1 sobre x mais 2 dx. Bom, cuidado aqui não sair aplicando o ln em tudo no piloto automático. Então isso aqui vai dar 1/2 do ln de x, mais, aqui daria 1/5, o aluno às vezes acha 1/5 de ln disso. Não, cuidado, né? Quando eu tenho a integral de 1 sobre ax mais b, essa integral é 1 sobre a ln de ax mais b. Por que, Antônio? Porque basta tu fazer uma substituição aqui, né? Se tu chamar o ax mais b de u, tu vai ficar com uma dx igual a du. Ou seja, dx é igual a du sobre a. E aí aquela integral ali vai ficar integral, o dx é 1 sobre a du, e esse cara aqui é u. Aí vai ficar 1 sobre a integral de du sobre u, que é 1 sobre a ln de u. Mas quem é u? Ax mais b. Então, só lembrando que, né, às vezes a pessoa está no piloto automático. Então, isso aqui vai ficar 1/2 de ln disso. Como tem 1/5 aqui na frente, vai ficar 1/10. 1/10 do ln do 2x menos 1. E menos 1/10 do ln de x mais 2. Como aqui o coeficiente é 1, aí não precisa fazer substituição. Mais c. Então, está aqui o resultado. Pode parecer demorado, né? Em geral é demorado, frações parciais em geral a gente demora, dependendo da quantidade de constantes que eu tenho aqui, tá? Se vocês olharem no Stewart, esse aqui é um exemplo do livro do Stewart, vocês vão ver que ele resolve o sisteminha, por exemplo, ele não usa às vezes as raízes aqui, ele pega e faz o quê? Aquele outro modo que eu falei para vocês seria desenvolver esse cara aqui, ó, do lado direito, daria um polinômio de segundo grau. Só vou copiar ele só para mostrar como é que poderia ser feito. Isso pode ser um pouco demorado. E aí, às vezes não tem jeito, tá? Por exemplo, eu não tenho todas as raízes. Se tu não tem todas as raízes, aí tu não tem como fugir. Então, como é que tu pode encontrar as constantes A, B e C, né? Então, muitas vezes aqui eu tenho que fazer o seguinte, ó. Tenho que pegar o polinômio lá direito, x² mais 2x menos 1 e desenvolver. A que multiplica, então, vai dar 2x², mais 2x vai ficar x, não, vai ficar 3x, né? Aqui, ó, quando eu multiplicar vai ficar 4x menos x, 3x menos 2. Depois, b que multiplica x² mais 2x, e o c que multiplica 2x², c que multiplica 2x² menos x. Aí, x² mais 2x menos 1, aí eu junto, grau 2 tem 2x², só lembrando aqui, ó. Quem é que tem grau 2, né? Vai ficar 2ax², bx² e 2c(x²). Então, vai ficar 2a mais b mais 2c que multiplica x². Quem é que multiplica x? 3a, 2b, menos c. E o termo independente só tem menos 2a. Os outros não tem. Aí o que acontece? Como é um polinômio de segundo grau, do lado direito e do lado esquerdo, o coeficiente do grau 2 igual ao coeficiente do grau 2, o coeficiente de x, que é grau 1, igual ao coeficiente de x, aqui faltou um x. E o termo independente, aqui o menos 1 vai ter que ser igual. Então a gente começa do mais simples, né? Então, por exemplo, menos 2a igual a menos 1, que vai dar a igual a meio. Quer pegar o termo aqui, o último, menos 1 aqui, né? Igual a menos 2a. Depois, aí agora vem o sisteminha, né? Ou nem algo bem simples, né? O que vai acontecer agora? Se eu pegar aqui o coeficiente do grau 2, que é 2a mais b mais 2c, tem que ser igual ao coeficiente de x². E o 3a mais 2b menos c tem que ser igual ao outro, que é menos 1. Então, observe que usando as raízes fica mais fácil. Aqui eu tenho que resolver o sisteminha, né? Trocar o a por meio e resolver um sisteminha 2 por 2. Chegar na mesma resposta? Vai. Mas eu não gosto muito disso, porque se torna um pouco demorado. Nem sempre, aquele outro caso, eu consigo sair. Por quê? Porque às vezes eu tenho, sei lá, 2 polinômios quadráticos com raízes complexas e um só de primeiro grau. Então, só tenho uma raiz real. E aí eu caio no sistema, sou obrigado a desenvolver desse modo aqui.
Vamos ver agora então o caso 2, onde o polinômio q de x é um produto de fatores lineares e alguns desses termos são repetidos. Como assim, Antônio? Digamos que o q de x seja do tipo 1a1x mais b1, só que esse cara aqui, digamos, apareça 2 vezes, ou até mesmo 3 vezes. E aí depois ele tem um outro, 1a2x mais b2, que só apareça uma vez. O que isso significa, na verdade, né? Que o polinômio q de x é até um anx mais bn. Ah, pode ser que eu tenha, né, alguns termos, por exemplo, esse aqui aparece, significa que tem 3 raízes reais iguais, depois mais 2 repetidas, e tem raízes que não se repetem. Vamos até interessante fazer alguns casos aqui, que seria o seguinte, tá, então ele tem algumas raízes repetidas e outras não. Aí depois, sei lá, um A3x mais B3, só tem uma raiz, até uma nx mais bn. Bom, como é que eu reescrevo então, né, P de x sobre Q de x? Novamente, o grau de P de x menor que o grau de Q de x, e o Q de x só tem fatores lineares, apesar de que alguns sejam repetidos. Como é que eu sei? Porque ele vai ter raízes reais repetidas. Então seria assim, sempre vai ser uma constante no numerador, porém eu tenho que chegar até esse grau aqui de cada uma da repetição. Então, cada uma dessas repetições. Então vai ser um A sobre o primeiro, com potencial 1, A1x mais B1. Depois um B. Eu vou aumentando o grau desse aqui até chegar ao grau 3. Um A1x mais B1 x quadrado. Depois um C sobre um A2x mais B... A2 não, A1. É o mesmo. Só vai repetindo e aumentando a potência. A1x mais B1 ao cubo. Agora, esse aqui tem grau 2. Ou seja, repete 2 vezes. Então, um D, as constantes vão mudando. A2x mais B2 mais um E sobre A2x mais B2 ao quadrado. E depois os próximos que só aparecem uma vez. Um F sobre um A3x mais B3 e um G, por exemplo, sobre... Claro, né, teria reticências aqui, teria mais... E um AN x mais bn. Então, os termos que se repetem, eu vou aumentando o grau. Tem aluno que já acha que só basta repetir um assim, não. Aí a minha fração parcial vai estar incompleta, ou seja, se eu tirar o mínimo múltiplo comum, eu não volto para essa divisão, então vai estar errado. Então, correto começa com grau 1 até chegar na potência desse termo que se repete e assim por diante. Então, tomar muito cuidado quanto a isso. Então, vamos ver o exemplo. Observe o seguinte, eu tenho essa integral, aparentemente, para resolver. Qual é o problema aqui, né? É que o grau de cima é maior, né? O grau de P de x é maior que o grau do Q de x. Então, eu vou ter que efetuar uma divisão primeiro, para depois aplicar frações parciais. Então, x na quarta menos 2x² mais 4x mais 1. Eu nem sei, né, se ele se enquadra no caso 1 ou agora no caso 2. Por quê? Só vou saber isso depois de efetuar a divisão. Não adianta eu querer enquadrar já no caso 1 ou caso 2. Querer encontrar as raízes desse cara aqui. Não vai adiantar muito. Então, primeiro, efetuando a divisão, então, dividindo x na quarta por x ao cubo dá x. Vai dar x na quarta, vem com o sinal trocado. Então, eu estou multiplicando agora cada parcelinha dessa por x. Então, x ao cubo vezes x na quarta, vem para cá menos x na quarta. Aqui vai dar menos x ao cubo, vem para cá mais x ao cubo. Aqui vem para cá, vai dar menos x², vem para cá mais x². Vai dar mais x, vem para cá menos x. Só tem que tomar cuidado com uma coisa, né? O polinômio P de x não é completo, né? Está faltando x ao cubo aqui, ó. Teria um 0x ao cubo. Então, quando vocês forem simplificar aqui, tomar cuidado para não simplificar x² com x ao cubo e acabar errando. Então, só tem um x ao cubo, vai ficar x ao cubo. Menos 2x² mais x² dá menos x². 4x menos x dá 3x mais 1. E aí agora eu divido x ao cubo por x ao cubo, vai dar 1, né? Deixa eu só tirar essa linhazinha aqui. Vai dar 1. X ao cubo por x ao cubo dá 1. Então, é só colocar esse polinômio aqui, em amarelo, Q de x, com sinal trocado. Menos x ao cubo,
mais x² mais x menos 1. Então, vai cancelar x. Aqui é x ao cubo. X ao cubo, x² também, vai dar 4x, e aqui vai dar 0. Então, vai dar 4x. Esse é o resto. O que significa? Que aquela divisão que eu tinha, x² menos 2x² mais 4x mais 1 sobre x ao cubo menos x² menos x mais 1 vai ser x mais 1 mais o resto, que é 4x, sobre o que de x, que é x ao cubo menos x² menos x mais 1. E é aqui que a gente vai fazer a fração parcial, nessa parcela aqui. É aqui que a gente vai fazer as frações parciais. Seja integral ou lá, para quem está vendo estudando transformado de Laplace, essa parcela, se eu for integrar ou calcular a transformada de Laplace, é fácil. E aqui não, né? Aqui eu tenho que procurar o meu padrão, digamos assim, né? Fatorar o denominador. Então, a gente vai reescrever o x ao cubo menos x² menos x mais 1 encontrando as raízes. Será que tem, né? Raiz de que de x? Agora sim a gente vai verificar. X ao cubo menos x² menos x mais 1. Bom, existem vários teoremas aí de polinômios para a gente saber se um polinômio possui raízes inteiras, né? Então, por exemplo, eu posso pegar os divisores do 1, que é só o mais ou menos 1, e testar aqui, né? Se esse polinômio, se eu estou na busca de raízes inteiras, se ele possui raízes inteiras, ou vai ser o 1 ou o menos 1. Fora isso, eu não vou ter, que são os divisores desse número aqui, né? Eu pego os divisores do 1, que é o 1 e o menos 1. Se ele tiver raízes inteiras, ou vai ser o 1 ou vai ser o menos 1. Então, eu testo. E aí, depois, eu fatoro usando o Briot-Ruffini, por exemplo, encontro o polinômio do segundo grau, e aí utilizo aquela fórmula da equação do segundo grau para encontrar as outras raízes. Tá? Então, basicamente é isso. Ou outra técnica também, né? Se 1 ou menos 1, se 1 é raiz, tu soma os coeficientes. Se der 0, é porque 1 é raiz. Então, é claro que é, né? Ó, 1 mais 1, 2, menos 1, menos 1, menos 2. 2 menos 2, 0. Então, é claro que 1 é raiz. Se tu somar só os coeficientes e der 0, é porque 1 é raiz. Então, observe que x igual a 1 é uma raiz. Bom, aí o que acontece? Como é que eu encontro as outras, Antônio? Bom, aí tu pode fazer Briot-Ruffini. Bom, o que é um dispositivo, né? E aí, como é que funciona o dispositivo do Briot-Ruffini, né? Então, tu vai colocar, tu vai fazer uma linha, tu vai colocar a primeira raiz que tu encontrou aqui, e agora tu vai colocar os coeficientes, grau 3, grau 2, grau 1, grau 0. Se tiver faltando algum, tu sabe que é 0, né? Então, nesse caso aqui, vai ficar 1, que é o coeficiente de x ao cubo, menos 1 do x², menos 1 do x, e o 1, que é o termo linear. E aqui tu vai botar mais uma linha. E aí tu vai fazer o seguinte, tu vai repetir o primeiro coeficiente aqui, que é 1, e aí agora tu vai pegar aqui a raiz. Então a raiz vai sempre na primeira coluna. Tu vai multiplicar aqui e somar com o próximo. Então observa que esse primeiro aqui tu sempre baixa ele. Então 1 vezes 1 dá 1, menos 1, 0. Agora tu pega a raiz de novo, multiplica por 0. A raiz sempre multiplicada por esse, somado com o próximo. 1 vezes 0, 0. Menos 1, menos 1. Aí agora, 1 vezes menos 1, mais 1, 0. Aqui tem que dar 0. Por que aqui tem que ser 0? Porque aqui é o resto. E tu sabia que x igual a 1 era uma raiz. Então, o resto da divisão tem que dar 0. O que a gente encontrou no fim das contas? Esses coeficientes aqui, ó, deixa eu botar em outra cor. Esses coeficientes aqui são os coeficientes de um polinômio com 1 grau a menos que o polinômio que tu tinha, que era o x ao cubo.
Então, no fim das contas, o que tu encontrou aqui são os coeficientes no polinômio de segundo grau. Se tu quisesse, eu sei outra raiz, poderia continuar fazendo Birolfini? Poderia, mas, se eu não me engano, ele tem duas raízes iguais a 1, tá? Basta somar esses dois a 0, né? Então, por exemplo, eu poderia fazer Birolfini de novo, pegar uma raiz igual a 1, baixar isso aqui, e agora multiplicar. 1 vezes 1, 1, mais 0, 1. Aí, 1 vezes 1, 1, menos 1, 0. Ou seja, o 1 é raiz repetida, né? Com isso, então, se a gente fosse reescrever, eu tenho duas formas, né? Aqui eu fui até o fim, até encontrar um polinômio do primeiro grau. Então, observe que eu tenho duas raízes iguais a 1, duas raízes repetidas, né? X igual a 1. E aí, como é que eu volto, né, por exemplo? Então, aqui, ó, eu obtive, né, a última linha aqui, esses dois caras são os coeficientes no polinômio de primeiro grau, porque aqui era de grau 2, aqui é de grau 1, que é x mais 1. E como eu tenho duas raízes igual a 1, então, do teorema fundamental da álgebra, seria aquele polinômio x ao cubo menos x quadrado menos x mais 1 seria x menos uma raiz, x menos a outra raiz e, claro, sobrou um polinômio de primeiro grau vezes esse polinômio aqui. Então, eu conheço todas as raízes. Como esses dois são iguais, então é x menos 1 ao quadrado vezes x mais 1. Então, está aqui, eu tenho duas raízes iguais a 1 e uma raiz igual a menos 1. Está fatorado. E aí não preciso resolver aqui o polinômio de segundo grau nem nada. Com isso, então, eu posso pegar aquele meu polinômio, aquela minha divisão que eu tinha, né? Só lembrando como é que ficou a divisão, né? Tem que tomar cuidado aqui na hora de fazer a fração parcial, ó, porque tem esse x mais 1 aqui, tá? Não posso esquecer disso. Então, eu vou fazer a fração parcial só naquela parte ali do 4x sobre isso aqui. Então, só lembrando, né? Então, 4x sobre x ao cubo menos x quadrado menos x mais 1 vai ser igual a 1a sobre, só lembrando que de x é isso aqui, né? Então, tem dois fatores lineares iguais a x menos 1. Então, primeiro, mais um b sobre ele agora ao quadrado, mais um c sobre x mais 1. Então, sempre que for linear, são todos fatores lineares, aqui no numerador são constantes. Aí, isso aqui vai ficar 4x sobre x ao cubo menos x quadrado menos x mais 1 é igual, só lembrando, né? Ao fator ao lado direito é sempre o lado esquerdo. Pode reescrever. Tá, se eu escrever desse jeito, talvez me complique a vida. Então, como é que fica, né? Se eu fosse tirar o mínimo múltiplo comum desses caras aqui? Esse termo está dentro desse, ó, porque aqui é o quadrado, né? Um múltiplo do primeiro. Então, basta pegar esse vezes esse. Então, se eu dividir esse denominador por esse aqui, vai cancelar um x menos 1, vai ficar um a, que multiplica x menos 1, porque está ao quadrado, x mais 1. Quando eu dividir por esse agora aqui para encontrar o b, vai cancelar o x menos 1 ao quadrado, o b multiplica x mais 1. E por último, o c vai cancelar o x mais 1, fica x menos 1 ao quadrado. E aí eu tenho então que 4x, né? Se eu fatorar isso aqui vai dar igual a isso, vai ficar 4x igual a que multiplica x menos 1, x mais 1, mais b que multiplica x mais 1, mais c que multiplica x menos 1. Se vocês quiserem, vocês podem desenvolver isso aqui tudo e fazer igualdade de polinômios. Porém, eu tenho se x igual a 1, né, que é uma das raízes, vai ficar 4x igual, 4 vezes 1, né, troco x por 1, igual. O a vai cancelar e o c vai cancelar, que é o quadrado. E eu vou encontrar o b, então vai ficar a vezes 0, mais b vezes 1 mais 1, que é 2, mais c vezes 0. Então, o b vai dar 2, que é 4 sobre 2, b igual a 2. Se eu pegar agora o c, x igual a menos 1, que é a outra raiz, então vai ficar 4 vezes menos 1. Aí agora o a vai dar 0, menos 1 vezes, aqui ó, menos 1 mais 1 vai dar 0, então o a vai dar 0.
o B também vai dar 0, e eu vou encontrar o C. C vezes menos 1 ao quadrado. Bom, o que acontece? Isso aqui vai dar menos 4 e aqui vai dar menos 4. Vai dar mais 4, né? Então, ó, aqui vai dar menos 4, C vezes 4. Então, C igual a menos 1. Qual é o problema agora? Qual é a outra raiz? Eu não tenho mais. A outra raiz é 1 de novo. Eu vou encontrar o B novamente, não vai me ajudar em nada. E aí, para ti não resolver um sistema, tu faz o seguinte, né? Escolhe um valor que não seja raiz, já que tu já usou todas, né? Por exemplo, x igual a 0. Ah, mas não é raiz, não importa. Tu já conhece o A, o B e o C, tu vai encontrar o A. Então vai ficar 4 vezes 0 igual a A que multiplica 0 menos 1, 0 mais 1, estou trocando x por 0, mais B que multiplica 0 mais 1, mais C que multiplica 0 menos 1. 0 igual a, aqui vai dar menos A, aqui vai dar mais B, aqui é ao quadrado, né? E aqui vai dar C, simplesmente. Como eu tenho o A, eu tenho o C e o B, né, que é 2 menos 1, eu vou encontrar o A. Ou seja, o A é igual a B mais C. E aí, o A vai ser o B, que é 5. 5 não, 2. Mais C, que é menos 1. Então, A igual a 1. Então, eu encontrei todos os três valores para A, B e C. E aí, eu posso, então, agora reescrever aquela fração parcial, x ao cubo menos x quadrado menos x mais 1. Que era A sobre x, só voltando ali em cima, não. A sobre x menos 1, B sobre x menos 1 ao quadrado e C sobre x mais 1. Então, é A sobre x menos 1 mais B sobre x menos 1 ao quadrado mais C, só que o C é negativo, né? Menos 1 sobre x mais 1. E aí eu consegui, então, escrever isso aqui como uma soma de frações parciais, e com isso a minha integral, então, né, que era essa integral que eu queria resolver. Só tem que tomar cuidado, quando eu voltar, eu não posso esquecer desse termo que a gente encontrou ali da divisão, que é o x mais 1. Então, ao efetuar a divisão aqui, né, é importante, né? Então, o x na quarta menos 2x quadrado mais 4x mais 1 sobre x ao cubo menos x quadrado menos x mais 1 era x mais 1, que a gente encontrou, mais a fração parcial, que é 1 sobre x menos 1, 2 sobre x menos 1 ao quadrado, e menos 1 sobre x mais 1. E aí, como eu quero integrar, né? Então, a integral de x na quarta menos 2x quadrado mais 4x mais 1 sobre x ao cubo menos x mais 1 dx é a integral de x mais 1 dx mais a integral de dx sobre x menos 1 mais duas vezes a integral de dx x menos 1 ao quadrado mais menos, né? A integral de 1 sobre x mais 1 dx. Isso aqui vai nos dar, então, x quadrado sobre 2 mais x, mais ln de x menos 1, mais duas vezes... Essa integral aqui é simples, né? Se tu chamar o x menos 1 de u, vai dar que dx é igual a du. E aí eu vou ficar com a integral de du sobre u ao quadrado, ou seja, integral, né, de du de u na menos 2 du, que é menos u na menos 1, ou menos 1 sobre u, e menos 1 sobre x menos 1. Então, com isso, a gente vai aparecer um sinal de menos aqui, 1 sobre x menos 1, menos ln de x mais 1, mais a constante de integração.
Alguns livros podem até fazer o seguinte, ó, esse ln e esse eu posso botar dentro de um único, né? Não sei se é vantajoso, mas ln tem uma diferença de ln e ln da divisão, né? X menos 1 sobre x mais 1. Até que ponto isso é útil? Não sei. Mas seria. Ou poderia ter essa divisão e também escrever na forma de som. Mas essa é a resposta, então, para aquela integral. Então, só relembrando, caso 2. Apesar, né, antes de eu começar a fazer frações parciais, eu verifiquei o quê? Que o grau do numerador era maior que o grau do denominador. Efetuei a divisão. Ao efetuar a divisão, encontrei uma outra fração, cujo grau do numerador era menor que o do denominador. Aí, fui buscar as raízes do Q de x. Encontrei as raízes do Q de x utilizando o Brio-Ruffini. Está aqui. Usei as frações parciais, tinha raiz repetida, né? Só lembrando. Então, vai ter fator linear repetido. Encontrei as raízes. Lembrando que eu usei as próprias raízes para encontrar as constantes, mas eu tinha 3 constantes e 2 raízes. Aí eu chutei um outro valor para x e encontrei, como eu já conhecia o b e o c, encontrei o a. Tendo encontrado o a, voltei lá na fração, na minha divisão, montei, integrei cada parcela e encontrei o resultado. É longo, muitas vezes o processo é demorado, tem que reescrever, mas é a melhor maneira ainda. Vamos ver então. Observem, né, que eu tenho dois fatores desse polinômio de segundo grau irredutíveis, ou seja, dois fatores aqui que possuem raízes complexas, que é esse aqui, raiz complexa, né, x² mais 1 e x² mais 4, as raízes são complexas. Então, não tem o que fazer. E, Antônio, mas não tem que ser completo, ax² mais bx mais c? Não, pode ser. Basta que seja um polinômio de segundo grau. E esse aqui é um fator linear, né? Aí a gente já viu, o fator linear é uma constante sobre o fator linear. E o fator aqui do segundo grau vai ser como eu já tenho um a aqui, eu vou usar uma outra constante, um bx mais c sobre ele. Observe que eles são distintos, mais um dx mais e sobre ele, x² mais 4. E aí vamos encontrar então as constantes a, b, c, d e e. O que acontece agora? Eu só tenho uma raiz real. Não vale a pena eu querer utilizar aquele caso lá que eu fiz, se o x igual a tanto, x, né, eu só tenho uma raiz e eu tenho 5 constantes. Isso não vai me ser útil, porque senão eu vou ter que resolver um sistema linear aí com 5 incógnitas, ou pelo menos com 4, né, porque 1 eu vou encontrar. Isso vai me dar um pouco de trabalho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fatorar o lado direito aí, x menos 2, x² mais 1, x² mais 4. Observem que são todos distintos, então vai ser o produto dos 3. Vai dar trabalho? Vai, porque vai ficar um pouco gigante. Então, vai ficar o a que multiplica os outros dois fatores, né? Então, o a está sobre x menos 2, multiplica pelos outros dois. Porque são todos distintos. Depois, o bx mais c vai multiplicar, então esse cara aqui vai cancelar com esse, vai multiplicar pelos outros dois. E claro, o dx mais e, que vai multiplicar os outros dois, que é o x menos 2 e o x² mais 1. Bom, com isso, eu posso cancelar os denominadores, vai ficar x igual. Se quiser agora, para não perder tempo, como eu só tenho uma raiz, não vale a pena ficar substituindo. Então, claro, uma raiz, pelo menos, se tu trocar o x por 2, o que acontece? Vai cancelar aqui e aqui, então tu vai encontrar o a. Então, é útil? É, porque se tu tiver que resolver um sisteminha, então, se x igual a 2, então isso aqui vai dar 2, vai dar a que multiplica 2 ao quadrado mais 1, 2 ao quadrado mais 4, e o resto vai dar b vezes 0, né, porque aqui vai dar 0, e aqui também vai dar 0. Isso, e b não, né, bx mais c, b. Pode botar bx mais c, não vai trocar o x por 0, vai ser vezes 0 aqui, e o dx mais e também vezes 0. Claro que trocaria aqui por 0. Bom, fiquei então com 2 igual a que multiplica 5, que multiplica 8.
Então, é 1 sobre 20 avos, né? Que é 2 sobre 40. Bom, temos o A. Vai ser útil, talvez. Aí, agora, para encontrar as outras constantes, nós vamos fazer o seguinte, ó. X igual. Nós vamos fazer a distributiva aqui com todos os fatores. Vai dar um pouco de trabalho? Vai. Mas vocês vão observar que, em muitos casos, algumas constantes a gente já encontra direto. Então, vai ser... Deixa eu só subir um pouco aqui. Vai ficar A, que multiplica. Então, vou fazer a distributiva aqui do polinômio. X na quarta. Mais 4x quadrado. Aí vai dar mais 4x quadrado mais x quadrado dá 5x quadrado. E mais 4. No próximo aqui, então, a gente multiplica os dois polinômios primeiro. Fica bx mais c. E multiplica os dois polinômios primeiro, que vai dar x ao cubo. Mais 4x menos 2x quadrado mais 8. Mesma coisa ali, o dx mais e. Que vai multiplicar, então, x ao cubo menos 2x quadrado mais x menos 2. E aí agora a gente vai simplificar ainda mais. Podemos deixar esse, se quiser, como aqui ainda vai multiplicar bx mais c vezes isso aqui, então vai ficar x que multiplica ax na quarta mais 5x quadrado mais 4, mais, agora vamos multiplicar o bx por tudo, vai ficar bx na quarta mais 4bx quadrado menos 2bx ao cubo mais 8bx, mais 6x ao cubo, mais 4cx menos 2cx quadrado, mais 8c. E aí, claro, eu vou colocar aqui embaixo agora o próximo, que é o dx na quarta, menos 2dx ao cubo, mais dx quadrado, menos 2dx. E aí agora o e, né? Mais ex ao cubo, menos 2ex quadrado, mais ex menos 2e. E qual é a nossa ideia agora? É reorganizar o lado direito, o lado esquerdo é x, da seguinte forma. Os termos, né, que tem x na quarta, que são esses três, não tem mais nenhum. Então, é o A mais B mais D, x na quarta. Deixa eu até botar x na quarta aqui em vermelho. Bom, agora, quando eu for fazer agora o x ao cubo, então quem é que tem x ao cubo? Tem menos 2b mais c menos 2d mais e, que multiplica x ao cubo. Mais agora, quem tem x quadrado? Bom, os termos que deixa eu botar o x ao cubo aqui também em vermelho. Então, nós vamos reorganizar de grau 4, grau 3, grau 2, grau 1 e grau 0. Bom, quem é agora que tem x ao cubo? Aqui no A não tem. X ao cubo já foi, né? X quadrado é o 5, 5a, mais 4b, 4bx quadrado. Aí temos aqui o menos 2c. Ele tem x quadrado, mais d, menos 2e, que tem x quadrado. Vou colocar aqui embaixo agora o termo que, ou podemos continuar aqui, né? Quem tem x? O A não tem x, né? Então, vai ficar mais. Quem tem x? 8b mais 4c menos 2d mais e. Isso vezes x. E agora, por último, os termos lineares, que não tem x. O A tem, né, que é 4a. 4a
Observe que como o beta vezes x, o b não vai aparecer, ó. Só vai ter o c, que é 8c. A mesma coisa vai acontecer com o d. Então, só vou ter o e, que é menos 2e. Então, eu tenho um polinômio do... Observe que quanto mais constantes eu tiver, pior vai ser para mim, né? Então, como aqui, ó, observe que é um polinômio de primeiro grau, então eu poderia reescrever esse polinômio da seguinte forma, né? Zero x na quarta mais 0x ao cubo mais 0x² mais x mais 0. E aí, então, esse cara aqui tem que ser igual a 0, esse aqui igual a 0, esse aqui igual a 0. O único que é igual a 1, que é o coeficiente do x, é esse aqui. Isso aqui tem que ser igual a 1, tomar cuidado com isso. E isso aqui igual a 0. Então, eu vou ter um sistema aí um pouco grande, digamos assim, que vai ficar A mais B mais D igual a 0, menos 2B mais C menos 2D mais E igual a 0, 5A mais 4B menos 2C mais D igual a 0. Ah, tem um E ainda. Menos 2E igual a 0. E o último lá, que é 8B, último não, penúltimo ainda, 8B mais 4C menos 2D, 8B menos 4C mais 4C menos 2D mais E. Igual a 1, né? Mais E igual a 1. E 4A mais 8C menos 2E. 4A mais 8C menos E, né? Igual a 0. Vamos ver. 4A mais 8C menos 2E. Menos 2E. O que acontece? Claro, eu tinha uma quantidade grande de constantes, só tinha uma raiz real, né? Então, isso vai dificultar um pouco na hora de encontrar as raízes. As raízes não, as constantes, porque o meu sistema é um pouco grande. A única vantagem que eu tenho é que eu já tenho o A, por exemplo, né? Observem que o A é igual a 1 sobre 20. Então, se o A é 1 sobre 20, eu poderia já substituir o A aqui. No que vai me ajudar, por exemplo, substituindo o A? Eu vou ficar com B e D, não vai me ajudar em nada. Então, eu vou ter trabalho de qualquer jeito para resolver. Então, o que eu vou fazer aqui para não perder tempo? Eu vou usar um site chamado Matrix, que resolve esse sistema aqui de forma rápida e prática, encontrar todas as constantes. E, claro, o A vai ter que dar 1 sobre 20. Se não der 1 sobre 20, tem alguma coisa errada. Antes de fazer isso, né, eu vou diminuir um pouco o zoom aqui, e aí a gente vai conferir se eu não copiei nada errado. A mais B mais D igual a 0. Menos 2B mais C menos 2D mais E igual a 0. 5A mais 4B menos 2C mais D menos 2E igual a 0. 8B mais 4C menos 2D mais E igual a 1. E 4A, que é o último, né? 4A mais 8C menos 2E igual a 0. E aí, vamos jogar isso aqui então lá no site Matrix. Então, estou aqui com o site, já alimentei entrei aqui em solução de sistemas lineares, alimentei as entradas aqui então com os coeficientes lá do meu sistema. Observem que ele não aceita letra maiúscula para o sistema, só letra minúscula, então eu botei Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho e E. Havia um erro lá quando eu multipliquei lá um 2 pelo menos 4, botei 8, era menos 8, então esse sinal aqui e aqui são negativos, e lá no meu sistema estavam positivos, já corrigi. Para quem está com dúvida o que é isso aqui em russo, é uma petição sobre a invasão da Rússia na Ucrânia, contra, né, a invasão russa na Ucrânia. E então, está aqui a resolução, eu entrei com os coeficientes, cliquei em solução usando o método Gauss-Jordan, ele vai resolver passo a passo. E aqui estão os valores que nos interessa aqui, são os coeficientes A, B, C, D e E, são esses caras aqui.
Então, é eles que a gente vai utilizar para substituir lá, e aí depois era só integrar cada fator fazendo a sua substituição necessária, usando uma tabela de integração. Então, como eu havia falado, né, havia um errinho aí nesse sinal e nesse, eles estavam positivos, são negativos. Encontramos, opa, não copiou lá do site. Agora sim. Então, nós encontramos esses valores aqui, né, para o A, para o B, para o C, para o D e para o E. Então, seriam esses caras aqui que eu teria que substituir lá na minha fração parcial. Só lembrando, mas quem era a minha fração parcial era isso aqui, né? Então, eu tinha uma integral de dx sobre x menos 1, x quadrado mais 1 e x quadrado mais 4. E aí, ao fazer a fração parcial, nós encontramos isso aqui, né? Só lembrando, então eu vou substituir já os valores do A, do B e do C dentro da integral. E como vai resolver cada uma das integrais? Então, o A é 1 sobre 20 dx sobre x menos 2. Deixa eu botar isso aqui mais para baixo. Então, só que agora começa a dificuldade, né? Bx mais c. Eu posso botar o sobre 15 aqui para fora da integral, 1 sobre 15, que vai facilitar a nossa vida. E fica, então, menos 2x mais c sobre x quadrado mais 1 dx. Então, ficaria menos 2 sobre 15 e 1 sobre 15. E o d, que a gente encontrou 1 sobre 12 e menos 1 sobre 6. Então, por exemplo, se eu colocar o 1 sobre 12 em evidência, esse cara aqui vai ficar menos 2 sobre 12, né? E aí eu posso botar 1 sobre 12 em evidência, fica menos 2 sobre 12. Então, eu posso botar, só para facilitar, para não ficar muito carregado com frações, então ficaria mais 1 sobre 12 em evidência, integral. Aí ficaria o D fica 1, né? Então fica x mais o E, só que o E vai ficar menos 2 sobre 12. Então, menos 2 e o sobre 12 está ali fora, que é 1/6, né? Sobre x quadrado mais 4 dx. E aí vem a pergunta, né? Tá, mas Antônio, como é que eu integro agora cada uma dessas integrais? A primeira é muito fácil. Fica 1 sobre 20 ln de x menos 2, mais 1 sobre 15. Essa integral aqui não sai para uma substituição direta, nem essa e nem essa, né? Se aqui fosse um x quadrado mais 2x e tal, mas não é. Então, a gente vai ter que quebrar em duas integrais. Uma integral com menos 2x sobre x quadrado mais 1, só que 1 sobre 15 multiplicando tudo. Mais uma integral de 1 dx sobre x quadrado mais 1. E aqui é a mesma coisa. 1 sobre 12, integral de x sobre x quadrado mais 4 e menos 2, integral de dx sobre x quadrado mais 4. Só lembrando que a integral de dx sobre x quadrado mais a quadrado é aquela do arco tangente, né? Integral de dx sobre u quadrado mais a quadrado é 1 sobre a arco tangente de u sobre a. Então, a gente vai utilizar nessa daqui e nessa daqui. E as outras duas ali, Antônio, aí é simplesmente uma substituição, né? Aqui, se tu chamar o x quadrado mais 1 de u, vai dar que 2x dx é igual a du. Então, eu posso dizer que menos 2x dx é menos du, né? E essa daqui vai dar 1 meio, né? Se eu pegar o x quadrado mais 4 chamar de u, eu vou ficar com 1 meio de x dx igual a du. 1 meio não, né? Já pensei no 1 meio do du. Vai ficar 2x dx aqui igual a du. Então, x dx é 1 meio de du. Então, eu vou ficar com 1 sobre 20 ln de x menos 2,
mais 1 sobre 15. Aqui, né, então ficou o menos 2x dx é menos du, integral de menos du sobre u. Mas, aqui tem que tomar cuidado, tá? Como a gente viu ali, ó, se o meu u é u quadrado mais a quadrado, então fica 1 sobre a arco tangente de u sobre a. Aí não confundir com esse u aqui, né? O meu u aqui, isso aqui é outra integral, então aqui o meu u vai ser o meu x aqui. Então isso aqui vai ficar simplesmente 1 sobre a, o a é 1, né? Que é esse cara aqui, então vai ficar arco tangente de u, que é só o x, sobre a. O a é 1, então fica assim. Mais 1 sobre 12. Aqui vai ficar simplesmente integral de 1 meio de du sobre u, né? Porque isso aqui eu chamei de u, a derivada vai dar 1 meio disso aqui. E menos 2 vezes 1 sobre a, o a agora é 2, arco tangente de u, só que tomar cuidado, né? O meu u aqui é x, sobre a, que o a é 2. Bom, aí o que eu posso fazer agora, né? Isso aqui vai me dar, então, 1 sobre 20, ln de x menos 2, mais 1 sobre 15. Aqui simplesmente vai dar menos ln de u, só que u é x quadrado, então vai ficar menos ln de x quadrado mais 1, mais arco tangente de x. Aqui tem 1 sobre 2, aqui tem 1 sobre 2, então vai ficar 1 sobre 24. Isso aqui vai dar ln de u, no caso aqui, cuidado, não é esse u, né? Aqui o correto era chamar de v, como eu chamei ali, então é x quadrado mais 4, então vai ficar 1 meio do ln, 1 meio eu botei em evidência, vai ficar só ln de x quadrado mais 4, e aqui vai ficar menos 2, 1 meio eu botei em evidência, né? Arco tangente de u, que é x, sobre 2. Só lembrando, esse u é do arco, é da integral do arco tangente, que é esse cara aqui, o meu u é o meu x. Tá aí, então, a minha integral. Digamos que eu queira resolver essa integral aqui. Observe que o grau de cima é menor que o grau de baixo, né? O grau do numerador é menor que o grau do denominador. Eu já posso usar frações parciais diretas. Então, eu vou encontrar as raízes, né, do meu q de x, que é x ao cubo mais 4x. Então, x ao cubo mais 4x igual a 0. Boto x em evidência, nem preciso fazer mais cálculo, né? Vai dar isso aqui. Ou seja, uma raiz é x igual a 0 e a outra é complexa. As outras duas, né? Com isso, então, aquele 2x² menos x mais 4 sobre x ao cubo mais 4x vai ser, então, ó, um fator linear, uma constante sobre x, mais, agora, como esse fator aqui é complexo, não tem raiz real, né? Vai ser um bx mais c, um polinômio desse tipo aqui não é completo, tá? Só bx mais c sobre ele. Tá aqui, então. E aí vamos na busca do a, b e c, né? Então isso aqui vai ficar 2x² menos x mais 4 sobre x ao cubo mais 4x igual, claro que o mínimo múltiplo comum é x² mais 4, que é só multiplicar cruzado, né? O a que multiplica x² mais 4 e o b, que bx mais c, cuidado, né? Bx mais c, que multiplica x. E cancela, vocês vão observar que essa é muito mais simples que a anterior. Eu vou ficar com 2x² menos x mais 4, quantidade de constantes é menor, né? E aí, aqui pode multiplicar, pode desenvolver, a gente só tem uma raiz, né? Não vai ficar resolvendo o sistema. Então, vai ficar um ax² mais 4, mais um bx² mais 6x. Então, aqui eu basicamente encontro todas as constantes sem resolver um sistema, digamos assim. Quem tem x² é a mais b. O único que tem x é só o c, né? E fica, aqui é 4a. Cuidado na hora de desenvolver. E mais 4a. Então, se eu for igualar os coeficientes, né, do polinômio do segundo grau aqui, então isso aqui tem que ser 2. O c tem que ser menos 1. E o a tem que ser 1, né, que é 4a igual a 4, né? Então, a igual a 1. Então, já temos o a e o c. Para encontrar o b, né? Isso aqui fica 1 mais b igual a 2. B também é 1.
Então, encontramos as constantes, basta substituir com isso. Então, só vou colar aqui para relembrar quem era a minha divisão, né? Com isso, então, aquela divisão 2x² menos x mais 4 sobre x ao cubo mais 4x foi 1a sobre x, né? Só que o a é 1, mais um bx mais c, então o b também deu 1, bx mais c sobre o x² mais 4. E então, como eu quero integrar, então a integral disso aí é a integral de 1 sobre x dx, mais a integral de x, aqui eu botei menos c, né? Só que c é menos 1. Menos 1 sobre x² mais 4. E aí, vai dar ln de x, e aqui eu tenho que quebrar em duas integrais. X sobre x² mais 4, mais a integral, ou menos, né? Menos a integral de dx sobre x² mais 4. Então, essas duas integrais a gente já fez basicamente anteriormente, né? Isso aqui vai dar ln de x. Basta fazer x² mais 4 igual a u, vai dar aqui 2x dx é igual a du. Então, esse x dx que eu tenho aqui é 1 meio de du. É só para essa integral, essa daqui é tabela direta. Então, isso aqui vai dar 1 meio da integral de du sobre u. E aqui vai ficar menos 1 sobre a, o a é 2, né? Que é 2 ao quadrado. Então, 1 sobre a arco tangente, só cuidado, u sobre a, só que não é esse u, né? Do arco tangente, u é x aqui, que é x sobre 2. E aí, isso aqui vai me dar, então, ln de x mais 1 meio do ln de u, só que u é x² mais 4, menos 1 meio de arco tangente de x sobre 2, mais a constante de integração. Nem sempre será preciso fazer frações parciais, como nesse caso. Observe que o grau de cima é igual ao grau de baixo. Uma substituição aqui direta não resolve, tá? Então, eu vou dividir 4x² menos 3x mais 2 por 4x² menos 4x mais 3. Vai dar 1, né? Então, vai ficar menos 4x² mais 4x menos 3. Isso aqui vai cancelar. Aqui vai dar x e aqui vai dar menos 1. Então, essa divisão 4x² menos 3x mais 2 por 4x² menos 4x mais 3 vai dar 1 mais o resto, que é x menos 1, sobre o q de x, que é 4x² menos 4x mais 3. Bom, se eu for tentar encontrar as raízes de mas, eu vou até botar assim, mas 4x² menos 4x mais 3 igual a 0 implica que b² menos 4ac é menor que 0. O delta é menor que 0. Então não tem raiz real. Esse cara aqui é um polinômio complexo. E aí, qual é o problema então? Tá, então não tem fração parcial, porque eu só tenho um fator complexo. Não, se tu for fazer fração parcial, que às vezes acontece, aí o aluno assim, e o professor falou o seguinte, que quando tem um fator complexo, né, que é aqui que eu vou fazer fração parcial, olha só o interessante que aconteceria. Eu vou fazer frações parciais nesse polinômio. Aí o professor falou assim, como esse cara aqui é irredutível, um polinômio de segundo grau irredutível, ficaria um ax mais b sobre ele. Só que eu só tenho um fator complexo. Então, a gente não faz frações parciais quando só tem um fator complexo. É quando tem um fator complexo mais um linear ou dois complexos. Por quê? É óbvio que se tu for fazer aqui, não tem o que fazer. O A vai dar 1 e o B vai dar menos 1. Ou seja, tu vai voltar para cá. Tu vai encontrar o próprio fator. Então, não vai ajudar em nada. Nesse caso, então, a gente já vai direto para a integral. Então, a integral de 4x² menos 3x mais 2 sobre
4x² menos 4x mais 3 dx vai ser simplesmente a integral de 1, né? Mais essa integral agora aqui, x menos 1 sobre 4x² menos 4x mais 3 dx. E aí a gente chega no impasse. Por quê? Eu poderia quebrar em duas integrais aqui, uma x sobre esse fator e 1 sobre isso. Não vai me ajudar. Qual é a jogada aqui? Como esse cara aqui é um fator irredutível do segundo grau, nós vamos completar quadrado. E depois de completar quadrado, o que a gente vai fazer? Nós vamos simplificar. Então, nós vamos pegar esse 4x² menos 4x mais 3. Tem várias formas de eu completar quadrado aqui. Então, por exemplo, eu poderia botar um 4 em evidência, que fica fácil, fica x² menos x mais 3/4. E aí completar quadrado só aqui. Ó. É uma maneira? É. Bom, o que acontece aqui? Ah, Antônio, mas eu poderia observar que isso aí é 2x menos 1 ao quadrado, vai aparecer esse termo aqui, e aí depois eu vejo o que falta para completar aqui com 3. Porque observa, se eu elevar ao quadrado, isso aqui dá 4x ao quadrado, menos 4x mais 1. E aí basta completar um 2 aqui para aparecer o 3. Então isso aqui é 2x menos 1 ao quadrado mais 2. É uma maneira? É uma maneira. Mas, se tu seguir, nem sempre isso vai ser fácil de ver, né? Tu não vai ver que isso aqui é 2x menos 1 ao quadrado. Só que aí não vai aparecer o 3, né? Isso aqui vai faltar um 2 para completar aqui. E aí eu poderia completar quadrado desse jeito? Poderia. Mas eu chego no mesmo lugar, observe, 4. E aí, quando completando o quadrado aqui, é sempre assim, né? X, vou botar um colchetes aqui. X menos a metade desse cara, que é meio. O coeficiente aqui é 1, metade é meio. Ao quadrado. Mais o 3/4. E tu sempre diminui a metade desse aqui. Menos a metade não, né? Sempre diminui o quadrado desse aqui, que é 1/4. Ou se tu quiser uma forma mais prática, né? ax² mais bx mais c. É o que a gente faz para demonstrar a fórmula de Bhaskara. Se eu botar um a em evidência, fica x² mais b sobre ax mais c sobre a. Aí fica a que multiplica x mais a metade desse aqui, que é b sobre 2a ao quadrado, mais c sobre a, menos o quadrado disso aqui, que é b² sobre 4a². Então, é uma forma de completar quadrado essa aí. Se tu simplificar isso aqui, tu vai ver que vai aparecer o delta aqui. Então, tá aqui. Se eu simplificar, observem que ó, vai ficar um 4x menos 1 meio ao quadrado. 3/4 menos 1/4. Isso aqui é meio, né? Que vai dar 2/4. E se eu multiplicar isso aqui tudo por 4, vai ficar 4x menos... Poderia deixar assim, tá? Mas x menos 1 meio. Observe que eu vou fazer o seguinte, ó. Eu já vou tirar o mínimo dentro do parênteses. Vai ficar 2x menos 1 ao quadrado. E ficaria tudo sobre 2 ao quadrado. Só que 2 ao quadrado é 4. E 4 vezes 1 meio é 2. Aqui cancela. Observe que eu obtenho a mesma resposta. 2x menos 1 ao quadrado mais 2. Eu chego na mesma fatoração. Quando eu não conseguir ver que é possível fazer desse jeito, eu posso fatorar dessa forma aqui. Bom, então, aquela integral... Bom, essa integral aqui já vai dar x, né? Então, vai ficar igual a x mais a integral de x menos 1 sobre 2x menos 1 ao quadrado mais 2 dx. O que acontece agora? Como é que eu vou integrar isso aqui, né? Porque eu tenho uma dificuldade agora que, se eu chamar isso aqui de u, observe que eu vou fazer então o seguinte, ó, 2x menos 1 igual a u. Antes de derivar, esse x eu também posso trocar em alguma coisa por u, porque vai ficar aqui 2x é igual a u mais 1 e que x é igual a u mais 1 sobre 2. E aqui, se eu derivar, né, vai ficar 2dx igual a du. E eu tenho que dx é 1 meio de du. Então, eu vou ficar lá com x
mais a integral. Vamos lá. Esse x menos 1, né, eu poderia fazer de várias formas, né? Ó, quem é x menos 1? Ah, troca o x já direto por isso, Antônio. Então fica u mais 1 sobre 2 menos 1 sobre u ao quadrado mais 2. E o dx quem é? 1 meio de du. Não posso esquecer disso. E aí vou simplificar até conseguir resolver essa integral. O x aqui já foi. 1 meio eu vou jogar aqui para fora da integral. Vou simplificar isso aqui, vai dar u menos 1 sobre u quadrado mais 2 du. Ah, um erro que eu cometi aqui, ó. Eu tirei o mínimo, né? Só que fica tudo sobre 2, né? Fica assim, ó. U menos 1, cuidado com isso, sobre 2 sobre u quadrado mais 2 du. Eu simplesmente daria menos 2 mais 1 dá menos 1, mas dá tudo sobre 2. Então vai ficar 1/4 aqui na frente da integral. E ficamos com a integral de u menos 1 sobre u quadrado. Esse cara aqui tem que estar ao quadrado, tá? Então ele é raiz de 2 ao quadrado. Que eu já sei que vai dar o arco tangente. E aí agora eu posso quebrar em duas integrais. X mais 1/4 da integral de u sobre u quadrado mais raiz de 2 ao quadrado, du, menos a integral de du sobre u quadrado mais raiz de 2 ao quadrado. Essa integral primeira tu faz por uma substituição normal. U quadrado mais raiz de 2 ao quadrado chama de v. Vai dar aqui 2u du é dv. Então, u du é dv sobre 2. Então, vai ficar x mais 1/4 de 1 meio da integral de dv sobre v. E aqui é aquela 1 sobre a, arco tangente de u sobre a. Aí agora aqui vai dar ln de v, só que aí o meu v é u quadrado mais raiz de 2 ao quadrado. Então isso aqui vai ficar x mais 1/4 de 1 meio do ln de v, só que v é u quadrado, pode até botar um parênteses, porque é sempre positivo, né? É u quadrado mais raiz de 2 ao quadrado, que é 2. E aqui vai ficar menos 1 sobre raiz de 2, arco tangente de u sobre raiz de 2. Porém, né, quem é u? Mas o meu u, só voltando lá em cima, é 2x menos 1. Então, isso aqui vai ficar x mais 1/4. 1/4, não vale a pena aqui multiplicar, vai ficar 1 meio do ln, só que é u quadrado. Então, seria 2x menos 1 ao quadrado mais 2 é aquele polinômio, né? 4x quadrado menos 4x mais 3. Menos 1 sobre raiz de 2, arco tangente de u, que é 2x menos 1, sobre raiz de 2. Então, nem sempre eu preciso de frações parciais. Então, quando que eu uso frações parciais, né? Quando tem um fator irredutível? Quando ele aparece junto com um fator linear ou quando ele aparece junto com outro fator irredutível distinto dele, que é o próximo caso. Então, aí eu uso as frações parciais. Mas quando ele aparece sozinho, a gente acabou de ver que não dá para utilizar. Uma dica, então, né, que a gente pode utilizar é, então quando eu tiver uma integral do tipo cu mais d sobre u quadrado mais a quadrado, du, tu pode fazer a integral, separar em duas integrais assim, ó, é c, foi o que aconteceu com a gente ali, né? A diferença é que a gente tinha aí um 2x menos 1 antes de fazer, mas fica c, u sobre u quadrado mais a quadrado du, mais d, que multiplica a integral de du sobre u quadrado mais a quadrado. Então fica fácil, aqui vai dar um ln e aqui vai dar um arco tangente. Aí, claro, só precisa saber quem é o c e o d, que tu vai conhecer aqui. O próximo caso é o caso em que
o nosso q de x contém fatores quadráticos irredutíveis repetidos. Se forem distintos, é o caso anterior, né? Então, como é que eu faço? Só lembrando, né, o caso anterior lá. Eu tinha uma integral para resolver de, sei lá, 2x menos 1 sobre 1x² mais x mais 1. Digamos que esse cara aqui seja todo irredutível e um outro 3x² mais 4x mais 1. Não tenho certeza, mas digamos que seja complexo, é raiz complexa. Aí como é que tu faria lá a fração parcial, né? Um ax mais b sobre esse cara aqui, como a gente já fez. E um cx mais d sobre esse outro polinômio aqui, quadrático. E depois, claro, ainda vai ter que completar quadrado e resolver. O que acontece agora? Digamos que apareça, né, fatores quadráticos repetitivos repetidos. O que significa? Que eu tenha algo assim, né? O meu q de x, ele é do tipo A1x mais B1, A1x² mais B1x mais C1, por exemplo, elevado a uma potência 2, vezes um A2x² mais B2x mais C2 elevado, pode ser ao cubo, por exemplo, ou a uma potência R e assim por diante. O que acontece quando eu for fazer as frações parciais? No mesmo caso que a gente fazia com as constantes lá, né? Então vai ser, como é complexo, é um ax mais b, só que agora eu vou ter que usar um a1 e um b1, porque as constantes vão mudando, sobre a1x² mais b1x mais c1. Só que como ele está ao quadrado, então eu vou precisar de um próximo, um a2x mais b2, com outras constantes, sobre ele ao quadrado. A1x² mais b1x mais c1 ao quadrado. E aí, assim por diante, com os próximos até a potência R, por exemplo. Aí depois teria um A3x mais B3 sobre um A2, digamos, né, x mais B2, x mais C2, mas e até aparecer um ARx mais BR, um A2x² mais B2x mais C2 na R. Então eu vou aumentando a potência e vou mudando o polinômio aqui em cima. Então vamos fazer um exemplo. Claro que a gente não vai resolver esse exemplo, né? Porque a gente passaria uma tarde, digamos assim, só para encontrar as constantes. Nosso intuito aqui é só saber escrever a fração parcial. Então, por exemplo, já está fatorado, o grau de cima é grau 3, aqui grau 2. Bom, já basta, né? Só esse aqui, ó, já vai multiplicar aqui, vai dar grau 6, né? Então eu não preciso nem esquentar a cabeça aqui se o grau de cima é menor que o grau do denominador. Então, simplesmente vai dar. Então, ó, tem uma raiz real. Então, isso aqui vai ficar, vou copiar aqui, ó, x ao cubo mais x² mais 1 sobre x, x menos 1, x² mais x mais 1 e x² mais 1 ao cubo. Então, eu tenho dois fatores lineares e dois, na verdade, né, dois não, né? Isso aqui é 3 mais 1, 4 complexos. Só que eu tenho esse aqui repetido. Então, seria um A sobre o fator linear, mais simplesmente um B sobre o outro fator linear. Agora sim, um Cx mais D sobre o complexo. Como esse aqui está ao cubo, então agora eu teria um EX mais um F sobre ele, x² mais 1. Depois, um GX mais H sobre ele ao quadrado, até chegar à potência 3, mais um x mais j, por exemplo, sobre o x² mais 1 ao cubo. E aí, claro, né, a quantidade de constantes que eu tenho aqui, o sistema que eu teria que resolver seria gigantesco. Mas o nosso intuito aqui é só ver como ficaria a fração parcial. Um outro exemplo seria mais simples, digamos assim, né? Que daria para fazer, ó, seria esse exemplo aqui, ó. Em cima eu tenho um polinômio de grau 3 e embaixo é grau 4, grau 5. Então,
já está fatorado, um fator linear, um fator quadrático irredutivo. Então, é só fazer a fração parcial. Só vamos reescrever o de cima como menos x ao cubo mais 2x² menos x mais 1 sobre x quadrado mais 1 ao quadrado. Então, seria uma constante sobre o fator linear, um polinômio, não pode ser a x mais b, né? Px mais c sobre o x quadrado mais 1 e depois um dx mais e sobre ele ao quadrado. Parece que vai ser difícil de resolver, mas não, tá? Ó. Quando eu for fatorar isso aí, né? Claro, vai ser x vezes x² mais 1 ao quadrado. Quando eu dividir esse termo por esse, cancela o x, o a multiplica x² mais 1 ao quadrado, mais o bx mais c vai multiplicar o x vezes o x² mais 1. Porque ele está ao quadrado, vai cancelar ali um termo. E o dx mais e vai multiplicar somente o x. Porque o x² mais 1 ao quadrado vai cancelar. Bom, aí eu vou ter que desenvolver, não tem jeito. Vai ficar a que multiplica x na quarta mais 2x² mais 1. Mais, aqui eu vou fazer a distributiva. Aqui, antes de fazer a distributiva, vamos fazer aqui primeiro, ó, vai ficar x ao cubo mais x. E aqui eu já posso fazer o dx² mais ex. Só lembrando, né? Isso aqui sobre x² mais 1 ao quadrado. Desenvolvendo então, vai ficar o a que multiplica x na quarta mais 2x² mais 1, mais bx na quarta, mais 6x ao cubo, mais bx² mais 6x. E aqui mais dx² mais ex. E aí eu já cancelei os termos, só vou escrever o outro polinômio aqui, que é x ao cubo, menos x ao cubo, mais 2x² menos x mais 1. Digamos que eu já cancelei os denominadores. E aí agora eu vou pegar aquele polinômio do lado direito e vou escrever ele na ordem, né, quem tem grau 4, quem tem grau 2 e assim por diante, grau 3. Então vamos lá, grau 4 tem o A e tem o B. Quem tem grau 3 tem um C aqui, né? Grau 3, só lembrando. Ó. Grau 3 tem só o C, então é só o cx ao cubo. Quem tem grau 2 tem 2a mais b, tem x². Quem tem x só tem o c, né? E o e. C mais e. Ah, faltou um d aqui no x² que eu não fiz. Mais b mais dx². E aí, só lembrando, né? Quem tem x, aí é somente o c e o e. E por último, o a sozinho. E aí é só igualar os coeficientes, né? X na quarta, observe que do lado esquerdo não tem, então a mais b tem que ser 0. X ao cubo é menos 1, só tem o c igual a menos 1. Depois, o 2a mais b mais d, que é o x², tem que ser igual a 2. O c mais e, que é o x ali, tem que ser igual a menos 1. E o a, que é o termo linear ali, tem que ser 1. Então, como eu já tenho o a, eu encontro o b facilmente. Então, eu tenho que b igual a menos a, b igual a menos 1. Aí eu posso voltar aqui, substituir e vou encontrar o d. 2 vezes a mais b mais d igual a 2. Vai cancelar o 2, d igual a 1. E para encontrar o e, eu já tenho c, né? Menos 1 mais e
igual a menos 1 e igual a 0. Com isso, então, eu fico com a seguinte fração, né? Só lembrando quem era a minha fração para depois escrever a fração parcial. Só colar aqui. Então, essa fração aqui, que era 1 menos x mais 2x² menos x ao cubo sobre x quadrado mais 1 ao quadrado, era a sobre x, só que o a deu 1, né? 1 sobre x. Aí era bx mais c, bx, só que o b é menos 1, mais c, bx mais c sobre x² mais 1. E o dx mais e, então vai dar dx mais e, vou até botar, sobre o x² mais 1 ao quadrado. Como a gente quer integrar, então a integral disso aí vai ser a integral de 1 sobre x dx, mais, menos, eu vou tirar aquele menos ali já da integral, de x mais 1 sobre x² mais 1 dx, e mais a integral de x sobre x² mais 1 ao quadrado. Observe que fica, essa daqui eu tenho que quebrar em duas, e essa aqui é só chamar de u, a resposta vai estar ali em cima. Então isso aqui vai dar ln de x, menos a integral de x sobre x² mais 1, mais a integral de, mais não, menos, né? Menos a integral de dx sobre x² mais 1. E mais a integral de x sobre x² mais 1 ao quadrado dx. Aí aqui é x² mais 1 igual a u, vai dar que 2x dx é igual a du. Ou seja, aquele x dx que eu tenho ali é um meio de du. E serve a mesma para cá, ó, a mesma substituição. Então isso aqui vai dar ln de x menos a integral vai dar 1 meio, né? De du sobre u, menos, aqui é arco tangente de x, e mais, aí aqui vai ficar 1 meio de du, só que não é sobre u, né? U quadrado. Então vai ficar ln do módulo de x, menos 1 meio do ln de u, menos arco tangente, aqui é x, e aqui vai ficar u na menos 2, é menos 1 meio de u na menos 1, mais a constante. É só substituir ln do módulo de x, menos 1 meio do ln de u, que é x² mais 1, e menos arco tangente de x menos 1 sobre 2u, só que u é x² mais 1, mais a constante. Uma dica importante é o seguinte, nem sempre, no fim do capítulo de integrais do livro de cálculo do James Stewart, ele diz o seguinte, ele tem algumas dicas para certas integrais. E aí ele diz o seguinte, primeira coisa, tenta uma substituição. Vai que com uma substituição tu resolve o teu problema. Não começa atacando com frações parciais só porque é um polinômio. Por exemplo, essa integral aqui, ó, eu poderia sair atacando ela com técnicas de frações parciais. Vai dar certo? Vai. Ela é bem parecida com essa que a gente fez, a diferença é que não tem o quadrado aqui, né? Mas olha só, essa integral pode ser reescrita da seguinte forma, x² mais 1. Se eu fizer a distributiva aqui, vai dar x ao cubo mais 3x. Um aluno olhando para isso, aqui, do jeito que está aqui, né, vou fazer frações parciais. Só que se eu chamar o x ao cubo mais 3x de u, vai dar 3x² mais 3dx igual a du. Se eu botar o 3 em evidência, fica x² mais 1 dx igual a du. E aquele x² mais 1 dx que eu tenho no numerador é 1/3 de du. E aí fica, então, uma integral de 1/3. Isso aqui vai ficar du sobre u. E aí vai dar 1/3 do ln de u. Mas quem é u? X ao cubo mais 3x. E aí eu resolvo de forma muito simples.
sem precisar de frações parciais. Então fica a dica, nem sempre eu preciso de frações parciais. Eu consigo fugir usando algumas técnicas convencionais de forma mais prática.